Você já se perguntou se objetos inanimados podem guardar energias malignas? Em 1970, uma estudante universitária recebeu um presente aparentemente inocente. Uma boneca Raggedy Ann. Mas o que aconteceu depois mudaria para sempre nossa compreensão sobre o sobrenatural. A boneca começou a se movimentar sozinha. Bilhetes misteriosos apareciam pela casa. Ajude-nos, diziam as mensagens escritas em papel infantil. Os moradores acordavam e encontravam a boneca em posições diferentes, às vezes até em outros cômodos. Mas o que realmente habitava aquela boneca de pano? Uma médium revelou que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins estava ali. Mas Ed e Lorraine Warren descobriram uma verdade muito mais sombria. Era uma entidade demoníaca se fazendo passar por uma criança inocente. Hoje, Annabelle está trancada em uma caixa de vidro especialmente consagrada no Museu Oculto dos Warren. Mas será que isso é suficiente para conter o mal que habita aquela boneca aparentemente inofensiva? Se você gostou dessa história assustadora, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais mistério por vir. Em 1785, uma mulher chamada Ellie Kedward foi acusada de bruxaria. Ela foi deixada para morrer nos bosques de Blair, Maryland. Dizem que ela atraía pessoas para rituais sombrios. E que sua alma nunca deixou aquele lugar. Décadas depois, os moradores continuaram a desaparecer misteriosamente. A vila desabou e foi abandonada. O nome mudou para Burkittsville, mas a lenda continuou viva. Em 1994, 3 estudantes de cinema decidiram investigar a história. Eles entraram na floresta com câmeras e nunca mais foram vistos. Meses depois, fitas foram encontradas enterradas no chão. As gravações mostravam desespero, sons estranhos e perseguição. Uma presença invisível parecia caçá-los dia e noite. Em 1999, o filme A Bruxa de Blair foi lançado e chocou o mundo. Muitas pessoas acreditaram que era um documentário real. Os atores improvisaram tudo, e o medo foi genuíno. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os estudantes. As fitas são reais? A bruxa existiu? Ou é tudo invenção? Agora me diga. Você acredita que a Bruxa de Blair poderia existir? Imagina você encontrar algo enterrado no quintal da sua casa. Algo pequeno, aparentemente inofensivo, mas que carrega uma energia estranha, quase como se estivesse esperando para ser descoberto. Foi exatamente isso que aconteceu em 1972, na cidade de Hexham, na Inglaterra. 2 irmãos, enquanto brincavam no jardim, desenterraram 2 pedras esculpidas com rostos humanos. Uma com traços suaves, como de um menino, e outra com uma expressão assustadora, quase como uma bruxa. Eles levaram as pedras para dentro de casa, sem saber que estavam prestes a abrir a porta para uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. As pedras mudavam de lugar sozinhas, objetos quebravam sem motivo, e uma flor nasceu misteriosamente no local onde elas foram encontradas, em pleno inverno. Mas o que realmente fez a vizinhança entrar em pânico foi o relato de uma mulher que jurou ter sido tocada por uma criatura peluda, com corpo de homem e cabeça de ovelha. Outros moradores também afirmaram ter visto uma figura parecida com um lobisomem rondando as casas à noite. Pesquisadores tentaram explicar os fenômenos. Alguns disseram que era poltergeist. Outros acreditavam que as pedras eram relíquias antigas com algum tipo de maldição. Mas ninguém conseguiu chegar a uma conclusão. Até hoje, ninguém sabe o que eram aquelas cabeças, de onde vieram ou por que causaram tanto terror. E o mais estranho, elas desapareceram. Se essa história te deixou com aquele arrepio na espinha e a curiosidade acesa, não esquece de curtir o vídeo e seguir a página. Tem muito mais mistério vindo aí, e você não vai querer perder. Agora me diz,
Você acredita que um lobisomem poderia realmente ter existido? Ou será que tudo isso é só fruto da imaginação humana? Imagine uma casa onde o tempo parece congelado, onde o silêncio não é paz, mas um aviso, onde cada parede guarda um segredo que não quer ser revelado. Agora pense, você já entrou em um lugar e sentiu que não deveria estar ali? Já sentiu que um ambiente te rejeitava, mesmo sem dizer uma palavra? Antes de continuarmos, gostaria de te convidar a curtir nosso vídeo e seguir nossa página. Em 13 de novembro de 1974, na cidade de Amityville, Nova York, um jovem chamado Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, cometeu um ato que mudaria para sempre a história da casa. Durante a madrugada, ele tirou a vida de 6 membros de sua família, seus pais e 4 irmãos. Todos foram encontrados em suas camas, como se nunca tivessem acordado. Ronald alegou à polícia que vozes dentro da casa o obrigaram a fazer aquilo. Vozes que sussurravam, que o perseguiam, que não o deixavam dormir. A casa, desde então, passou a ser vista como palco de algo muito maior do que um crime. Você acredita que um lugar pode influenciar a mente de alguém? Já teve pensamentos que não pareciam seus? 1 ano depois, a casa foi vendida por um valor abaixo do mercado. George e Kathy Lutz se mudaram com seus 3 filhos, acreditando ter encontrado o lar dos sonhos. Mas em apenas 28 dias, abandonaram tudo. Eles relataram fenômenos estranhos e perturbadores. Portas que se abriam e fechavam sozinhas, sons inexplicáveis durante a madrugada, temperaturas que caíam drasticamente em certos cômodos, e uma presença invisível que parecia observar cada passo. George começou a acordar todos os dias às 3h15 da manhã, o horário exato em que os crimes ocorreram. A família fugiu, deixando móveis, roupas e até comida na mesa. Algo os expulsou. Mas o que exatamente? E você? Já viu ou ouviu sons em casa que não soube explicar? Quando os relatos da família Lutz começaram a circular, o caso rapidamente chamou a atenção da mídia e de especialistas em fenômenos paranormais. Foi então que o casal Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores do oculto, decidiu visitar a casa. Ed era demonologista, Lorraine, uma médium clarividente. Juntos, haviam enfrentado dezenas de casos sobrenaturais, mas Amityville parecia diferente. Ao entrarem na casa, Lorraine relatou imediatamente uma presença opressiva, como se o ar estivesse carregado. Ela afirmou sentir uma energia maligna que parecia se mover entre os cômodos, como se estivesse observando cada passo. Ed conduziu uma série de rituais religiosos, incluindo orações e bênçãos, tentando identificar e conter o que quer que estivesse ali. Durante a investigação, uma equipe de filmagem capturou uma imagem que se tornaria icônica. Um rosto infantil com olhos brilhantes, aparecendo em uma fotografia tirada em um corredor vazio. A imagem foi analisada por especialistas e até hoje divide opiniões. Seria uma manifestação espiritual ou apenas uma ilusão? Os Warren concluíram que a casa estava infestada por uma força demoníaca, não apenas por espíritos humanos. Segundo eles, o mal ali presente era antigo, profundo e inteligente, capaz de manipular mentes, provocar medo e até influenciar ações humanas. Lorraine chegou a dizer que nunca havia sentido algo tão intenso em toda a sua carreira. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Eles não conseguiram expulsar completamente a entidade. A casa foi abençoada, investigada, estudada, mas o mal parecia permanecer. Os Warren alertaram que nem todos os lugares podem ser purificados. Alguns são marcados para sempre. Você acredita que existem lugares que não podem ser curados? Que há espaços onde o mal se instala e nunca mais sai? Hoje, a casa de Amityville ainda existe. Foi reformada, pintada, e o número da casa foi alterado para afastar curiosos. Os moradores atuais afirmam que vivem em paz, sem qualquer atividade paranormal. Mas a casa continua sendo um ícone do terror, visitada por curiosos e estudada por especialistas. Livros, filmes e documentários mantêm viva a história.
e o mistério. Se você passasse por essa casa, sabendo de tudo o que aconteceu, você teria coragem de bater na porta ou até mesmo de passar uma noite lá se fosse convidado? O caso Amityville continua sendo um dos mais debatidos da história paranormal. Verdade ou exagero? Fraude ou fenômeno? A única certeza é que algumas casas guardam mais do que paredes e móveis. Elas guardam histórias que não querem ser esquecidas.